Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai pegar uma história bíblica que, assim, muita gente conhece, né? A dos 3 jovens hebreus na fornalha. Sim, uma história clássica de coragem. Exato. Mas a nossa ideia aqui é ir um pouco além, sabe? Olhar para ela com uma lente diferente, a da Cabalá. Ah, interessante. Buscar os significados mais profundos. Isso. A gente está se baseando num texto interpretativo, Os Heróis da Fornalha, Força Oculta nos Amigos de Daniel. E ele propõe algo fascinante. Que seria? Que essa história não é só sobre um milagre, mas é tipo um mapa da alma para a gente entender como lidar com os nossos próprios incêndios da vida, sabe? Um guia prático escondido numa narrativa antiga. Faz sentido dentro da perspectiva mística. Pois é, e o ponto de partida que a fonte dá já é bem curioso. Diz que os nomes famosos, Shadraque, Mechaque, Abednego, eram só tipo superficiais, uma casca judaica em geral. O nome hebraico, ele não é só uma palavra, né? Ele carrega a essência, a energia da coisa ou da pessoa. Ah, então faz sentido buscar esses nomes. Totalmente. É ir na raiz da força deles. E, bom, já que vamos falar desses nomes e de conceitos em hebraico, talvez seja bom dar um toque rápido sobre a pronúncia, né? Boa ideia. O que a fonte sugere? Basicamente, aquele som de shagá, ou da letra ket, é mais gutural. Tipo um RR forte, sabe? Que vem daqui, da garganta. Como em carro? Hayanhá, por exemplo. Isso, perfeito. E a letra G, como em Gevurá, é sempre como em gato, garra. Nunca como em gelo. Ok, RR forte e G de gato, entendido. Prontas para desvendar esses nomes, então. Vamos lá. Quem era o primeiro? O primeiro, segundo a fonte, é Hananiah, né? E o significado seria a graça de Deus. Hananiah, graça de Deus. Lindo nome. E a fonte conecta ele direto com uma sefirá específica, Hesed, misericórdia, bondade, o que essa conexão revela. Ah, Hesed. Bom, Hesed é uma das emanações divinas na árvore da vida. Pensa nela como a pura expansão do bem. Generosidade total, sabe? Aquela confiança irrestrita na vida, no divino. Tipo um amor incondicional. Exato. Como o solo que brilha para todo mundo, sem distinção. Ligar Hananiah a Hesed é dizer que ele personifica isso. Ele é essa fé absoluta na graça, mesmo no aperto, entende? Entendi. É a base de confiança, né? Aquela certeza interior. Isso. A sustentação. Mas como você disse, talvez não seja suficiente sozinha. É o que a fonte sugere. Aí entra o segundo amigo, Michael. Michael. O nome dele já é uma pergunta, né? Quem é como Deus? Uma pergunta retórica poderosa, na verdade. E a ligação aqui é com outra sefirá, Gevurá, força, rigor. O que isso significa? Bom, se Residé é expansão total, tipo água se espalhando, Gevurá é o contrário complementar. É o limite, a contenção, a disciplina. É a força que dá forma. Como as margens de um rio. Perfeito. Gevurá são as margens que direcionam a força de Residé. É a capacidade de discernir, de julgar e, crucialmente, de dizer não. De impor um limite para proteger o que é essencial. Então, Michael, com essa pergunta, quem é como Deus, ele encarna essa força de Gevurá. De se manter firme. Exatamente. É a coragem de dizer não. Eu não me curvo a isso. Porque a minha lealdade é algo maior. É a força da integridade, de defender a própria verdade. Gevurá em ação. Entendi. Não é agressão, é definição. Proteção da essência. Precisamente. E aí, para completar o trio, temos o terceiro. Azariá. Azariá. O nome significa a ajuda de Deus. A ajuda de Deus, interessante. E a conexão é com Tiferet? Beleza, harmonia. Qual o papel dele aqui? Tiferet é linda. Ela fica bem no centro da árvore da vida. É o ponto de equilíbrio perfeito entre a expansão de Hesed, a graça, e a contenção de Gevurá, o rigor. O meio termo. Mais que isso, é a integração harmoniosa.
onde a generosidade encontra a disciplina, onde a fé encontra o discernimento. É a beleza que surge desse equilíbrio. Pensa num coração saudável, sabe? Pulsando no ritmo certo. Que bonito isso! E Azariá, a ajuda de Deus, personifica essa harmonia? Exato. A fonte sugere que ele representa essa capacidade de integrar, de agir com fé e com força, com confiança e com limites. É nesse equilíbrio que a verdadeira ajuda de Deus se manifesta, não como algo mágico que cai do céu, mas como resultado dessa harmonia interna. É a confiança, Michael a integridade, Azariá o equilíbrio. Faz sentido a fonte dizer que juntos eles formam uma alma completa, o tal mapa da alma. Exatamente. Não são só 3 pessoas, são as qualidades que toda alma precisa para ser resiliente inteira. A capacidade de confiar, recebe. A coragem de ser você mesmo, gevurá. E a sabedoria para equilibrar tudo, tiferet. E é essa combinação que dá a eles a força para o próximo passo, né? O confronto com a estátua de ouro lá do Nabucodonosor. O grande teste. E a recusa deles, que, como a fonte frisa, não era teimosia, era fidelidade a essa essência, a esses nomes. Fidelidade à alma completa que eles representam juntos. E a consequência? A fornalha, aquecida 7 vezes mais. Esse número 7, ele tem algum peso nessa leitura cabalística? Ah, sim. A fonte aponta que o 7 na Cabala muitas vezes se conecta com as 7 sefirotes inferiores, que são, assim, os níveis da nossa experiência mais palpável, emocional, psicológica, até física. Então 7 vezes mais seria tipo um teste total, que atinge tudo. Exatamente. Um desafio que vai fundo em todas as camadas do ser. Não é só fogo físico, é um teste existencial completo. A fornalha vira um laboratório espiritual para purificar e provar essa integridade deles. Uau! Um teste em todos os níveis. E a fonte ainda conecta eles com os patriarcas de Israel, né? Como que isso entra? Sim, é uma camada a mais bem interessante, quase como arquétipos, né? A fonte sugere que Heranhá, com sua fé, Hesed, lembra Abraão, que, aliás, algumas tradições dizem que também passou por uma fornalha. Verdade. Michael, com sua força e integridade, Gevurá, refletiria a força de Isaac no momento do sacrifício, aquela disposição ao limite extremo. E Azariá, o equilíbrio, Tiferet, lembraria Jacó, que lutou, integrou opostos, aquela figura que une céu e terra, bem a cara de Tiferet. Nossa, isso dá uma dimensão ancestral para a força deles. Pois é. A força deles viria não só do individual, mas dessa linhagem espiritual também. Incrível. Mas a história tem mais uma virada, né? O rei olha para a fornalha e não vê 3, vê 4. E descreve essa quarta figura como semelhante a um filho dos deuses. Quem ou o que seria essa figura, segundo a fonte? Aqui a gente chega no ponto alto da interpretação da fonte. A tradição mística judaica, que o texto cita, frequentemente identifica essa figura como um arcanjo. Especificamente, o arcanjo Miguel. Miguel. E o nome hebraico de Miguel é Mihael. Espera aí, Mirhael. Mas o segundo amigo é Michael. É quase o mesmo nome? Exatamente. Michael, Mihael. E o significado é idêntico. Quem é como Deus. Nossa. E a lição que a fonte tira disso é brilhante. Ao viverem a verdade deles, ao encarnarem a essência Hananyá, a confiança, Azariá, o equilíbrio, e especialmente Michael, a integridade que afirma quem é como Deus, ao não se curvar. Sim. Eles não apenas recebem ajuda, eles manifestam a presença divina ou angelical, que vibra na mesma frequência do nome que eles estão vivendo. Uau! Então não é que alguém chegou de fora para salvar. É tipo a própria integridade deles que atraiu ou manifestou essa presença? Essa é a leitura profunda que a fonte traz. Michael não é só um bombeiro celestial. Ele é a corporificação visível da força interna e da fidelidade de Michael e dos amigos.
A proteção divina nessa visão, ela brota de dentro da coragem de ser fiel à essência. Viver a pergunta quem é como Deus Michael. atrai a presença que é a resposta. Michael. É uma ressonância. Isso muda tudo. Muda a forma de pensar sobre enfrentar os perrengues da vida. Tá, vamos trazer isso mais para perto, para a nossa realidade. Quais seriam as nossas fornalhas hoje? Boa pergunta. Pressão no trabalho, grana, saúde, relacionamentos complicados, dilemas éticos, né? A tentação de, sei lá, se curvar ao que todo mundo faz, sacrificar um valor por status. Com certeza. São muitas as estátuas de ouro modernas que pedem nossa reverência. Então, como esse mapa da alma deles, Hananiah, Michael, Azariah, pode ajudar a gente na prática, no dia a dia? Olha, a fonte apresenta a história quase como um manual prático mesmo para nossa resiliência espiritual, psicológica. A chave, segundo essa leitura, é que para atravessar nossos fogos, não adianta só esperar ou resistir na marra. Certo. A gente precisa ativar conscientemente, dentro da gente, esses 3 pilares que eles representam. Primeiro, a confiança recedar. A fé expansiva. Isso. Cultivar ativamente essa confiança na vida, em algo maior, mesmo quando está tudo escuro. É a graça interna que sustenta. Ok. E o segundo? Segundo, a integridade Michael, Gevura. Ter a coragem de pôr limite, de dizer não para o que fere nossa essência, nossos valores. Defender nossa verdade com disciplina, mesmo que não seja fácil. É a força de ser quem a gente é. Ser autêntico mesmo sob pressão. Exato. E, terceiro, o equilíbrio Azariar Tifret. Buscar ativamente a harmonia entre a confiança e a ação, entre a fé e a força, entre Resed e Gevurah. Achar o ponto certo. Isso. É nesse ponto de equilíbrio, de beleza e verdade integradas, que a ajuda, a solução criativa, a saída harmoniosa, costuma aparecer, se manifestar. Quer dizer, não é escolher um ou outro, ou eu tenho fé ou eu tenho força. É tecer os 3 juntos, confiança, integridade e equilíbrio. É essa integração que faz a mágica. É bem por aí. A fonte sugere que é essa união ativa, essa dança interna das 3 forças, que nos transforma. A gente deixa de ser só vítima do fogo para virar meio que um alquimista que consegue andar através dele. Alquimista do fogo, gostei disso. E é nesse estado de integridade ativa e equilibrada que a tal quarta presença, seja o divino, nosso potencial mais alto, aquela força que combina com a nossa essência, ela se torna real, palpável. Não que ela apague o fogo na hora. Não necessariamente. Mas ela caminha com a gente dentro do fogo. Garante que a gente não seja consumido e saia do outro lado, diferente, transformado. Que imagem poderosa é essa, a quarta presença manifestada pela nossa integridade. Então, se a gente fosse resumir a grande lição dessa nossa conversa, dessa análise, parece que é sobre descobrir e, mais ainda, viver o nosso nome verdadeiro, a nossa essência autêntica, né? Exato. Essa mistura única de confiança, força e equilíbrio que cada um tem. E aí usar os desafios, as fornalhas, não como castigo, mas como chance de refinar isso e sentir essa conexão mais profunda. Perfeitamente colocado. E sabe, para deixar uma última reflexão, algo que essa fonte inspira. Se Michael, ao viver seu nome, pergunta: quem é como Deus? Manifestou Mirael, que é a personificação dessa mesma pergunta. Sim. Fica a pergunta para cada um de nós, né? Qual será o nosso nome secreto? Qual a combinação única de graça, Reset, força, Gevurah, e equilíbrio, Tiferet, que define a nossa essência mais profunda, intransferível? Nossa! Talvez a maior aventura não seja só enfrentar as fornalhas que aparecem, mas ter a coragem de descobrir e viver plenamente esse nome interior. E aí, observar, com curiosidade mesmo, que presença, que força correspondente, que potencial inesperado isso desperta e manifesta na nossa vida. Qual quarta figura aparece quando a gente vive a nossa verdade? Exato. A resposta para isso pode ser a chave não só para sobreviver, mas para florescer,
em qualquer fogo.